Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com o bolso de todo mundo, a inflação. Vamos entender o que é, como ela é medida aqui no Brasil e, claro, o mais importante de tudo, porque é tão fundamental dominar esses conceitos para o nosso planejamento financeiro. Bom, para começar, vamos com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez na vida. Sabe aquela sensação de ir ao supermercado e ver o carrinho cada vez mais vazio, mesmo gastando a mesma grana de sempre? Pois é, esse é o efeito mais claro da inflação e é sobre esse fenômeno que a gente vai conversar. Então, afinal, o que é inflação? De um jeito bem direto, é quando o nosso dinheiro vai perdendo o poder de compra. Pensa assim, com a mesma nota de R$ 100, hoje a gente compra bem menos coisas do que comprava há um ano. O valor que está escrito no papel é o mesmo, mas o que ele consegue comprar? Ah, isso mudou. E aqui que o negócio fica sério. A inflação não mexe só com as contas de hoje. Ela é tipo uma força invisível que vai corroendo nosso futuro financeiro. Ela bate direto nos investimentos, nos planos de previdência, porque, né, não adianta nada juntar dinheiro se lá na frente ele não valer quase nada. Certo, mas para a gente conseguir lutar contra a inflação, primeiro a gente precisa medir. E no Brasil, isso é feito com diferentes índices. Cada um olha para um pedaço da economia. Vamos conhecer agora os três principais? O primeiro e o mais famoso de todos é o IPCA. Ele é o nosso índice oficial de inflação. Quem calcula é o IBGE e ele mede a variação dos preços para uma faixa bem grande de famílias, aquelas com renda de 1 a 40 salários mínimos. É por isso que ele é a grande referência do Banco Central. Depois, a gente tem o INPC. Ele também é calculado pelo IBGE. Mas a grande diferença aqui é o foco. O INPC olha para as famílias com renda mais baixa, de 1 a 5 salários mínimos. E é por isso que ele é tão importante, sabe? É ele que serve de base para o reajuste de salários e dos benefícios da Previdência Social. E o nosso terceiro índice é o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. A sacada dele é que a visão é bem mais ampla. Ele não olha só o preço final lá na prateleira para o consumidor. Ele olha também os preços no atacado, os custos da construção. Foi por isso que ele ficou super conhecido como a inflação do aluguel, porque ele é muito usado para reajustar esses contratos. Então, só para resumir e não ter confusão, o IPCA é a nossa meta oficial de inflação. O INPC é a base para os reajustes de salário, principalmente para quem ganha menos. E o IGPM reflete mais os custos de produção e virou o padrão para os contratos de aluguel. São basicamente três termômetros diferentes medindo a febre da nossa economia. Ok, a gente já entendeu como a inflação é medida, mas e para controlar? Como se faz isso? Bem, no Brasil existe todo um mecanismo para isso, que é o sistema de metas de inflação. Não é uma coisa que acontece por acaso, não. Existe um plano bem claro por trás. E a peça-chave desse plano todo é o Banco Central. A principal ferramenta que ele tem na mão é a nossa taxa básica de juros, a famosa Selic. A ideia é bem essa: ajustar essa taxa para cima ou para baixo para dar uma freada ou uma acelerada na economia e, assim, manter a inflação na linha. Vamos ver como isso funciona na prática, passo a passo. Primeiro, o Conselho Monetário Nacional se reúne e define qual vai ser a meta da inflação para aquele ano. Aí, o Banco Central entra em campo. Ele começa a mexer na Selic para tentar guiar a inflação para perto daquela meta. Se os preços estão subindo demais, o que ele faz? Sobe os juros, para dar uma esfriada na economia. Agora, se a inflação está muito baixa, ele pode fazer o contrário, reduzir os juros para dar uma aquecida. E agora a gente chega na parte que, no fundo, é a mais importante, né? Por que todo esse papo sobre índice, meta, Selic, por que isso tudo importa? Como é que isso afeta o nosso bolso no dia a dia? É aqui que a gente conecta tudo. O ponto central é simples. Entender a inflação é o primeiro e mais importante passo para se proteger dela. É esse conhecimento que abre a porta para a gente tomar decisões financeiras mais espertas, seja nas compras do mês ou nos investimentos para daqui a 30 anos. Olha só como a inflação age na nossa vida. Ela vai comendo o valor real do nosso salário, ela mexe com o rendimento dos investimentos. Pensa bem, não adianta nada um investimento render 10% no ano se a inflação foi de 12%. Na prática, o dinheiro perdeu valor. E claro, ela é o fator número 1 no planejamento da aposentadoria, para a gente ter certeza de que o dinheiro guardado hoje vai conseguir pagar as contas lá no futuro. E tem uma frase que resume isso de um jeito perfeito. Não basta acumular um valor, é preciso que ele mantenha seu valor real quando você mais precisar. É exatamente isso. Juntar dinheiro é só metade do caminho. O grande desafio é fazer com que esse dinheiro mantenha o poder de compra ao longo do tempo.
Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que o patrimônio e os planos que a gente está construindo hoje estão de verdade protegidos contra esse inimigo silencioso, que é a inflação? Essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer.